Está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2020. Junto com os nossos convidados aqui no estúdio, nós vamos avaliar os principais pontos da proposta encaminhada pelo Executivo para votação aqui na Câmara Municipal. Os nossos convidados são o vereador Mauro Pinheiro e o vereador Airto Ferronato. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa também, muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu começar com o vereador Mauro Pinheiro, que está com a missão de ser o relator da LDO 2020, além de líder do governo, integrante da Comissão de Economia e Finanças, né? O vereador Ferronato é o presidente da CEFOR, então vamos falar sobre esta questão, né, que trata das finanças, das economias aí, com a previsão da LDO para 2020. Lembrando que a LDO é aquele instrumento constitucional que serve, né, de base para a construção do orçamento do próximo exercício financeiro. Vereador Mauro Pinheiro, seja bem-vindo aqui ao programa, ao Porto Alegre Debate. Gostaria que o senhor, para a gente iniciar a nossa conversa aqui, destacasse o principal diferencial, né, da LDO para este ano, né, que seria a última, né, dessa legislatura, né, vigindo para essa legislatura, que a próxima já será para o próximo ano. Isso. Né? Bom, primeiro cumprimentar o Clayton e o nosso colega e amigo Airto Ferronato, que é o presidente da CEFOR, mas mais do que isso, ele é o mestre nesse negócio de orçamento, de diretrizes, aí, professor. Por muitos anos relator, Por muitos anos relator. É um especialista na área e eu estou aprendendo aí com o Ferronato aí para a gente ver se a gente faz uma boa LDO para um futuro orçamento, né? As pessoas em casa devem ficar meio maluco, né, ó, Ferronato, quem não conhece os números e o que é LDO, o que é PPA, o que é o próprio orçamento, né? Então, na verdade, o governo ele faz um planejamento, primeiro a médio prazo, que é o PPA, né? A partir do primeiro ano de governo, ele faz um planejamento, que é o plano plurianual, que é para os 4 anos de governo. Então, o primeiro ano do governo, esse governo que está aí, do governo Marquesan, ele ganhou em 2016, subiu em 2017, então já estava planejado aquele ano pelo governo anterior, até para que não se rompa aquilo que o governo planeja, né? Então, no primeiro ano, o governo assume uma LDO, um orçamento que foi previsto no plano plurianual antigo, aquilo que foi previsto no governo anterior. Então, no seu primeiro ano de governo, ele faz um planejamento, que é o plano plurianual, para os 4 anos de governo. Para os 3 dele, o segundo, o terceiro e o quarto, e já para o primeiro ano do próximo governo, para que não se rompa. E depois, durante todos os anos, ele faz a LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, que é o que dá as diretrizes do governo, o que são as metas, os objetivos, o que o governo pretende fazer no próximo ano, que faz em base naquilo que ele planejou naqueles 4 anos, o plano plurianual. E o plano plurianual, se eu estiver errado, eu peço para o vereador Ferronato me ajudar. O plano plurianual, na verdade, deveria ser e tem que ser aquilo que o candidato a prefeito disse que ia fazer na sua gestão. Então ele bota dentro do plano plurianual, depois na diretriz ele vai fazer individual para cada ano o que ele pretende fazer o ano que vem. Então, na verdade, as diretrizes da LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, que nós estamos agora discutindo aqui, que o prefeito entregou aqui, que nós temos prazo de votar e os vereadores podem emendar, e temos que entregar para o Executivo que até 10 de outubro ele tem que sancionar essa lei. Ela vai prever o que a gente pretende fazer o ano que vem, os objetivos, as metas, e aí dentro disso logo depois vai vir o orçamento para a gente desmiuçar com os recursos para cumprir essas diretrizes que o governo pretende para o ano de 2020. O que poderia ser destacado, vereador, em termos de diferencial dessa LDO? Primeiro, assim, o governo, quando assumiu, esse governo que assumiu, ele assumiu com um déficit muito grande, né? Então, ele está, a nossa diretriz e os orçamentos, a gente sempre tem mostrado a realidade, né? E as diretrizes no primeiro ano teve um déficit de 800 milhões, que foi crescendo até quase 1 bilhão no ano de 2000 para a previsão para 2019, e agora para o ano de 2020 a previsão é que diminua esse déficit, né? Vai chegar em torno de 300 milhões, né? A previsão de despesas é de 8 bilhões e a receita é de 7,7 bilhões. Por que isso? Porque o governo ele começou a fazer as reformas estruturantes, o prefeito Marquesan tentou desde o primeiro ano, teve uma certa dificuldade de aprovar os projetos estruturantes aqui na Câmara, de revisão das suas despesas e de receitas, e agora nesse ano de 2019 ele conseguiu aprovar esses projetos estruturantes, com isso vai
diminuir um pouco a despesa, melhorar a receita e com isso diminuir o déficit e provavelmente já no ano de 2021 a gente consiga equilibrar as contas da Prefeitura de Porto Alegre. Mas a grande diferença que eu vejo nessa LDO, pois o vereador Ferronato pode nos ajudar, é a previsão nas diretrizes dos objetivos das PPPs, né? Que é as parcerias público-privado, como já foi aprovados alguns projetos aqui nessa reunião, então está sendo previsto aqui as diretrizes para as parcerias público-privadas para o ano de 2020. Vereador Airton Ferronato, também seja bem-vindo aqui ao Porto Alegre Debate, presidente da Comissão de Finanças, de Economia e Finanças aqui do Legislativo, como já foi citado aqui pelo vereador Mauro, por muitos anos relator, né, do orçamento aqui da casa, então com muita experiência nessa área. Vereador, gostaria que o senhor também fizesse uma avaliação inicial, né, desse tema, que já foi até a pauta de urgência pública, né, na comissão. Sim. Bom, primeiro eu quero trazer um abraço a ti, meu querido Cleiton, aos nossos telespectadores, e dizer da satisfação de estar aqui com o nosso querido Mauro Pinheiro, nosso vereador, que é líder de governo, é um atuante parceiro nosso na Comissão de Finanças. E na Comissão de Finanças chegam lá praticamente quase todos os projetos que chegam aqui na Câmara, até pela característica de lá nós darmos uma olhada nos termos de finança, orçamento e basicamente nesses termos, finança e orçamento dos projetos que se apresentam. Dois projetos de leis que chegam ali todos os anos, que seria o 3, que é o de 4 em 4, que o Mauro já falou, 2 chegam todos os anos. O primeiro é a LDO, e o segundo é a Lei de Orçamento Anual, a nossa LOA. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é apresentada, e não é uma novidade porque ela vem desde 88 lá na nossa Constituição Federal, mas ela inovou de tempos passados em termos de elaboração do orçamento. Primeiro se sinaliza para a sociedade em que a ação o governo pretende investir no ano seguinte. E depois nós temos lá da aprovada LDO, nós temos a nossa lei de orçamento anual, que diz a partir da lei de diretrizes orçamentárias, também o Mauro falou, ela quantifica os valores de cada rubrica. Portanto, a LDO é uma peça importante para a cidade. Só que ela é uma peça, um documento, um projeto bastante técnico. A forma de como ele é escrito. É um projeto técnico que dele parte uma série bastante grande de discussões nos parlamentos, e aqui na Câmara não é diferente. E ele mostra diretrizes, metas, prioridades para o exercício seguinte. Escreve isso. E a partir daí, no orçamento, se quantifica em termos de valor. Por isso que nas câmaras, principalmente municipais, que é onde nós estamos perto do nosso cidadão, sempre aconteceu um debate bastante intenso. Por quê? Porque as nossas instituições civis organizadas, elas apresentavam sempre muitas emendas para o nosso orçamento. E eu não estou vendo, não sei se tu tem acompanhado aí, né, Mauro? São poucas as emendas que temos hoje. 4 emendas? 4. Poucas, né? Muito poucas. Mas, por um lado, isso estabelece que o debate é feito, então, aqui na Câmara. E como nós, legisladores, sabemos que é no Executivo que nós temos os técnicos especializados no assunto, nós sabemos que de lá parte um documento bastante importante, respeitado e que vai nos dar uma direção, né? Então, dificilmente, quase impossível, nós, os vereadores, modificar aquilo que está previsto. Aí no plano a gente pode acrescentar alguma coisa. Mas essas emendas populares, e eu fui, como a gente já disse, fui relator por muito tempo, elas precisam de 3 assinaturas de 3 instituições e elas vêm para cá.
E as emendas populares, elas têm um aspecto bastante importante, porque ela busca atender uma demanda muito localizada. Específica, né? Muito bem. Por um lado, é muito interessante, porque é o morador de lá que conhece a realidade daquela sua comunidade. Agora, por outro, tu tens a velha história do cobertor curto, que se fala há muitos anos. Se tu apresenta uma emenda para uma comunidade, necessariamente tu tem que tirar de outra rubrica, porque tu não pode aumentar o valor pré-determinado estabelecido pelo Executivo. Vereador, só para a gente então fechar... ele dá uma discussão bastante grande. Só para a gente fechar essa primeira participação aqui, deixa eu lhe perguntar também, com a experiência que o senhor tem, como é que avalia dessa LDO ser a primeira com a disposição de PPPs também? Porque foi basicamente a primeira que teve essas grandes modificações e aprovações de projeto. Eu vejo como positivo essa projeção, porque na verdade vai acontecer. Então, se está o governo pensando na execução, na elaboração, no preparo e em botar em prática as PPPs, é interessante que se apresente no orçamento e essencialmente na lei de diretrizes, porque eu tenho uma base daquilo que acontece no ano seguinte. Então, sou favorável a isso. Vereador Mauro, a gente falou aqui para manter um pouquinho nessa questão, que especialmente deve ser o principal diferencial dessa LDO, né? O que significa em termos de investimento nessa área de PPPs, né? Só para citar algumas aqui que estão previstas, da iluminação pública, a própria orla, dos relógios, né? O que isso vem trazer, né? E tem uma outra coisa só para lembrar aqui, Ferronato, que também vai ser a primeira vez que vai ter, que inclusive tem uma emenda do vereador Cássio Trujillo, que é a respeito do orçamento impositivo. Isso. Então, que também nós estamos ainda vendo, ainda se tem alguma dúvida, eu particularmente tenho dúvida, de como vai acontecer, foi aprovado aqui na Câmara pelos vereadores, o orçamento impositivo, que cada vereador poderá, então, determinar um valor referente ao orçamento para determinar para onde vai, e o governo, sendo tecnicamente correto, vai ter que cumprir aquela emenda, porque as outras emendas o vereador faz e não necessariamente o governo faz ou não, né? Porque na verdade o orçamento é uma previsão de receitas, então tu não pode saber exatamente o que vai acontecer, porque tu tem que ver se as receitas vão acontecer. Então também é algo o primeiro ano do orçamento impositivo. Positivo. Então estamos estudando bastante e é uma modificação considerável no nosso orçamento para o ano que vem, né? E nessa questão das parcerias para o privado, acho que ficou claro, né? A PPP da iluminação pública, que foi aprovado o projeto na casa e depois o governo fez toda uma relação, um convênio com o BNDES, através do BNDES foram contratadas empresas, e essas empresas, inclusive o leilão da parceria privada da iluminação pública foi feito em São Paulo pela Bolsa de Valores, né? Pela B3, onde acho que foi um dos maiores leilões que aconteceu lá na Bolsa nessa questão de parceria público-privada. E a primeira parceria público-privada de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, acho que, e com um valor bastante expressivo, e onde o município demonstra, então, toda essa linha de que pretende fazer, né, nessa relação das parcerias público-privado. Então está demonstrado por dentro da LDO e depois do próprio orçamento, né? Já foi aprovada essa da iluminação pública, no valor inicial que se previu era de 770 milhões, se não me falha a memória, e acabou tendo um deságio, que isso é bom para o município, pela forma como foi tratado e a forma transparente que foi tratado. Muitas empresas fizeram consórcios e participaram pelo interesse nessa parceria. Então ela teve um deságio e vai acabar custando para o município em torno de 440 milhões, eu acho que é isso, né, Fernando? Então o município vai gerar uma economia, né? Ele vai economizar porque o município recebe pela CID, e com a economia que vai ser gerada com as lâmpadas de LEDs, que a gente quer substituir praticamente todas as lâmpadas de Porto Alegre, 100 mil lâmpadas de toda a cidade, nos bairros mais humildes aos mais ricos, nos parques, praças e monumentos. Tu vai gerar uma economia no gasto com energia elétrica. E essa economia vai
certamente se pagar todo o custo dessa obra e ainda os cofres públicos vão ter uma economia de em torno de 25 milhões depois de executada essa obra. Uma obra que vai ser executada em 2 anos e depois desses 2 anos a empresa tem que manter durante 20 anos. Né? Então, isso demonstra o quanto o governo aposta em parcerias público-privadas para conseguir resolver problemas que a gente sabe que a cidade tem, que os recursos públicos são escassos. Então é uma nova forma e uma forma de atuação onde, pela LDO, o governo está sinalizando que pretende seguir. Né? Não só na PPP da iluminação pública, nós temos a ideia de fazer uma concessão, uma PPP do trecho 2 da Orla, né? Onde já está em andamento. Né? Esse processo também junto com o BNDES. O BNDES dá todo o suporte sem nenhum custo para o município. O custo vai vir depois da empresa que ganhar, é que vai pagar todos os custos. Então, na verdade, é o que a gente pode dizer que o município sinaliza que, através das parcerias público-privadas, ele quer fazer modificações da cidade, melhorar a qualidade de vida das pessoas, sem um grande aporte de recurso público que é escasso, não só em Porto Alegre, como no Brasil inteiro. Então, nós pensamos na iluminação pública, nos parques e praças, no caso do trecho 2 da obra, o próprio Parque Harmonia aqui, que a gente também está fazendo, já tem um estudo, tem o mercado público, que também tem estudo. Então, saneamento também tem um estudo, na parte do saneamento de água e esgoto, ainda não tem nada programado de como fazer, mas tem um estudo por parte da Prefeitura, junto com o BNDES, para que a gente possa avançar nas parcerias público-privadas. Ok. Vereador Ferronato, deixa eu também levantar um ponto aqui que o vereador Mauro trouxe, que eu acho que também vai suscitar um debate bem específico também a partir da LDO, que é essa questão mesmo do orçamento impositivo, né, das emendas. Sim. Aí que agora, né, teria a obrigatoriedade, né, de execução por parte do Executivo. Né, como é que recebe e se trata isso em termos de debate também, vereador? Eu já ouvi críticas, mas também já ouvi o outro lado da moeda, a gente trazendo como positivo. E eu vou dar um exemplo aqui, me permitam. Tem uma obra de drenagem, eu fui diretor-geral do DEP por muitos anos. E lá no DEP ainda nós elaboramos projetos. E o Mauro estava conosco na essa região, não vou dizer aonde, mas daqui a pouco até se diz. Trabalhei para aquela obra sair mais ou menos 4 a 5 anos, reuniões com o prefeito anterior, reuniões na comunidade diversas vezes, reuniões aqui, e aquilo foi demorando. E numa determinada tarde, uma reunião lá da região com os moradores, chegou o secretário e disse: até segunda-feira começa a obra. É claro que ia começar, ele já estava tratando disso há muitos anos, já tinha os recursos. Ele, o secretário, é ele que manda executar, sabia que segunda-feira começava a obra. E eu, casualmente, num daqueles dias, liguei para um amigo meu amigo, como é que está a obra ali da tua rua? Então, Ferronato, vocês, vereadores, não servem para nada, vocês incompetentes, etc. E assim foi. Na verdade, na próxima eu vou votar para o secretário fulano de tal. Porque ele veio aqui num dia, 2 dias depois ele começou a obra. Então, nós no Legislativo temos uma tarefa bastante intensa, que é aquela tarefa das formatações de proposta para o Executivo. Algumas você faz, outra não. Agora, temos sim, pessoas no Executivo que tomam para si, isso não é de agora, vem de décadas, toma para si a iniciativa, depois que iniciou a coisa toda é dele. E nós aqui na Câmara, então, nós temos, foi apresentado o projeto, o Cássio que apresentou, nós votamos favorável. Claro que é uma novidade que se tem, é preciso ter um cuidado especialíssimo para não se botar dinheiro fora. É preciso ter um cuidado muito especial no sentido de aposta e propostas junto a ações necessárias e urgentes, e é preciso que isso não reverta numa ação que se toma, quanto mais desnecessária e com maior número de votos de volta se apresente ali, isso seria
muito prejudicial para o município. Então, os vereadores têm que ter a responsabilidade de apresentar suas propostas e justificar por que estão apresentando, para onde vão os recursos e para que serve e por que apresentar aí. E acredito que nós, na Comissão de Finanças, temos todas as condições de fazer um estudo muito aprimorado, apropriado e aprofundado de todas as emendas que se chegar por aí, no momento exato, né, agora. Mas vamos estar atentos aí para trabalhar por Porto Alegre, como sempre fizemos. Deixa eu fazer um registro aqui que a gente também a gente tocou o programa aqui, mas a gente tinha convidado também o vereador Engenheiro Comaceto, do Partido dos Trabalhadores, para participar aqui do debate, mas teve um imprevisto aí um pouco antes da gravação e acabou não chegando a tempo, né, de estar junto conosco aqui no programa, no Porto Alegre Debate. Vereador Mauro, como relator da LDO, né, até para a gente explorar um pouquinho mais desse tema aqui das emendas impositivas, do orçamento impositivo, como é que o senhor pretende trabalhar, né, em termos de critérios, né, para aceitação ou não das emendas que vão chegar a partir de agora também a gente viu que ainda não são poucas, né? Mas como é que está até o prazo há tempo ainda para essas emendas e os principais critérios que devem ser? As emendas eu acho que está encerrado, não? Acho que tá. Porque tinha o prazo de encerrar, então nós temos poucas emendas, né? São 4 emendas. Essa do vereador Cássio, que fala do regime da emenda impositiva. Das emendas impositivas, tem do vereador Cassiá e tem uma coletiva aqui. Então nós estamos estudando cada uma das emendas e vamos depois debater no plenário e ver o que é possível aprovar dentro E porque tu me permite, Mauro, essas emendas impositivas de proposta de orçamento, elas estão lá na lei de orçamento anual. É ali que tu vai apresentar com seus valores. Não, mas sim, mas o que o Cássio fez já, porque como a LDO é nova, já tentando posicionar como vai ser, né? Sim, então sim. Colocando a diretriz. Uma diretriz. Uma das diretrizes que é uma novidade, na verdade, esse orçamento positivo no município, que nós vamos ter muito trabalho na CEFOR, e eu como líder do governo, e o Ferronato como presidente da CEFOR, de dialogar com os vereadores para que a gente possa fazer emendas que tem uma linha dentro das diretrizes do governo. Nós não podemos fazer as emendas positivas e que saia muito do que se pretende fazer. Então tem uma parte dessas emendas positivas que o percentual deve gerar em torno de R$1 milhão a cada vereador, 50% tem que ser para a saúde. Então seriam em torno de R$18 milhões que seriam para a saúde. Então é importante que a gente consiga dialogar como líder do governo e o vereador Ferronato como presidente do CEFOR, com o secretário de saúde e com os vereadores, para que a gente consiga utilizar esses recursos para não colocar em projetos que não vão acontecer ou que vão causar mais danos para a população do que objetivamente ajudar a população. Né? Que, se tu me permite, nós temos ali, vamos ter recursos desta ordem ali, por exemplo, para a saúde. E é como tu diz, Mauro, a emenda é impositiva, tem que ser executada. E se tu apresentar uma proposta completamente ou muito fora daquilo que se tem como prioridade, tu daqui a pouco vai apresentar uma proposta incabível ou que não possa ser executada. E daí como é que fica? Se ela é impositiva e não se executa. Porque uma das principais críticas que se tinha à LDO e ao orçamento, mais especificamente, era que seria uma peça de ficção, né? Mas com esse advento, isso tem um outro debate, né? Sim, as emendas impositivas, se elas estiverem corretas tecnicamente, elas têm que ser executadas. Né? Então, uma parte do orçamento por isso que eu digo que o vereador tem que ter a clareza de colocar onde realmente a cidade esteja precisando. Porque eu vou fazer uma previsão também pequena para fazer um posto de saúde de R$200 mil, não se faz um posto de saúde com 200 mil. Então ele vai custar R$1,5 milhão, vai custar e a manutenção milhões, depois tem a manutenção, então tem que ser dialogado para ver realmente a necessidade da cidade e o vereador vai ter que ter essa clareza, né, de eu quero fazer em tal lugar porque é bom para o meu reduto eleitoral.
tudo bem que seja por reduto dele, mas tem que ser dentro das diretrizes, dentro das necessidades da comunidade. Não podemos desperdiçar. A gente sabe que os recursos públicos são escassos, os investimentos na cidade de Porto Alegre são pequenos, com recursos próprios, recursos do Tesouro. Então, eu acho que tem que ser muito bem dialogado entre os vereadores, entre os secretários, para que a gente consiga alocar esses recursos onde realmente a cidade esteja precisando, dentro da visão do vereador. Claro que o vereador tenha essa visão do que o vereador é o político que está mais perto das pessoas, da sociedade, está dentro da comunidade. Então, ele sabe o que a comunidade está esperando, né? Então, tem alguns partidos que também podem utilizar para obras já previstas no caderno do orçamento participativo, que é o que as comunidades estão pedindo, né? Então, eu acho que vai ter muito diálogo, muita discussão ainda sobre esse tema das emendas impositivas, mas eu acho que os vereadores têm que ter a grandeza de fazer emendas onde realmente se consiga executar e que a cidade esteja precisando, né? Vou fazer uma pergunta geral aqui para os nossos dois debatedores, né? Como estamos numa casa política, né? Como os senhores avaliam, né? O ano que vem é ano eleitoral. Avaliam essa possibilidade de debate mais em termos políticos em relação a essas questões financeiras, a partir dessa discussão de LDO e orçamento para 2020? Eu acredito que não. Não? Eu acho que é. A política se discute quanto política. Agora, o orçamento público é um documento que vai levar ações, obras, serviços para os porto-alegrenses. E uma discussão muito intensa sobre isso não levaria a grande coisa, porque, na verdade, nós precisamos compreender que o porto-alegrense precisa de obras, serviços, ações, e não aguardar e ficar ouvindo discussões política num termo técnico, num assunto tão técnico e tão interessante para a cidade. E se tu me permite, eu vou fazer uma partezinha com relação aos orçamentos. Eu ouço bastante dizer que era uma peça de ficção, e eu leciono isso há 40 anos atrás ou mais. Eu era professor, já lecionava orçamento público. Só que o orçamento, na verdade, nasceu como uma projeção, sim, mas nasceu como uma autorização de gasto. E não tinha lá nem tínhamos, eu participava da execução, não tinha nem capacidade, instrumento técnico e equipamento para nós definir. Eu trabalhava na União na época, o tamanho de quanto vamos gastar aqui. O orçamento tinha como primeira função autorizar gastos até aquele limite. Se tu tinha, assim, para obras 30 mil e para serviços 50 e para pessoal 25, quando tu chegava até aí, tu tinha que pedir recursos, mais uma vez autorização para o legislativo. Portanto, o mais importante à época era o limite. E não uma realidade muito técnica do tamanho que você gastava. E aí, a partir daí que começou a se falar na ideia do ficção, mas que não era ficção, nunca foi. Na verdade, a gente prevê o que pretende fazer e o quanto pretende gastar. Hoje tu aproxima bastante os valores. Só que muitas vezes também a receita acaba não acontecendo. Então, tu prevê que tu vai pretende fazer um gasto numa despesa ou de um investimento que acaba não acontecendo porque os recursos acabaram não acontecendo, né? Então, depende muito disso, e aí a gente acaba se falando, é obra de ficção porque é o que se pretende, não quer dizer que vai ser executado, né? Nem o município tem a obrigatoriedade de executar tudo que está previsto. Então, por isso que se acaba se usando essa expressão que é uma ficção, mas tudo que acontece está previsto dentro das diretrizes e do orçamento. E é crime gastar mais do que existe. Ou gastar no que não está previsto sem autorização do legislativo. Então, na verdade, o orçamento, o plano plurianual, a LDO e a LOA, que é o orçamento, é o que o governo pretende fazer.
Às vezes ele não consegue ou porque não conseguiu arrecadar o suficiente, ou os projetos, por algum motivo, não conseguiu se preparar os projetos, teve alguma dificuldade de organização de projetos, então, mas é o que se pretende. Normalmente, aquilo que está previsto ali é o que deverá acontecer no próximo ano. O déficit previsto na LDO anterior era de 1,1 bi, né? E para 2020 é de 336 milhões. É possível projetar um cenário de fechamento de legislatura com equilíbrio financeiro? É o que a gente pretende com as reformas que a gente fez aqui na Câmara, graças aos vereadores que entenderam as dificuldades do município e aprovaram projetos estruturantes, muitas vezes impopulares e difíceis de aprovação, mas nesse terceiro ano de governo, 2019, eu fico até bastante orgulhoso de, junto com os vereadores, e nós termos conseguido discutir e aprovar projetos que são importantes para a cidade e o resultado começa a acontecer. Porto Alegre, desde acho que 2015, ele tinha perdido a capacidade financeira, inclusive de buscar financiamentos, porque Porto Alegre começava o déficit aumentando ano a ano, e as despesas muito altas, não conseguiam honrar os compromissos, fornecedores que deixavam de querer prestar serviço para a cidade de Porto Alegre porque não tinham a garantia de que iam receber pelos serviços prestados. E um fato até que a gente pode demonstrar isso foi que tinha uma licitação que ocorreu no governo anterior, que uma empresa ganhou para fazer a reforma do Terminal Triângulo no final do governo anterior, e quando começou esse governo, a empresa não quis fazer, porque ela disse assim, eu vou executar, minha empresa é pequena e depois o município não tem dinheiro para me pagar, não vai me pagar, eu vou quebrar. Então ela não executou, ela abriu mão, e até agora tivemos dificuldade de refazer a reforma do Terminal Triângulo, e agora se conseguiu através de uma parceria com a companhia Zafari por uma contrapartida que estão reformando, porque aquela empresa não quis prestar serviço. Então isso cria uma dificuldade. Então com as reformas que se conseguiu fazer agora em 2019, mudou o cenário, né? Nós conseguimos equilibrar as contas, claro que ainda não zerar, mas certamente se continuarmos desse ritmo final de 2020, 2021, o próximo governo terá as suas contas no azul. Porto Alegre vai começar a fechar no azul, e com isso começa a sobrar recursos para investimentos, e mais do que isso, a capacidade que o município readquiriu de financiamentos externos, né? Então, nesse ano aí nós temos já aprovamos essa semana passada 2 projetos importantes de financiamento, devemos aprovar um outro hoje, está chegando mais outros financiamentos aí que a gente está aprovando, que os bancos, as financeiras já estão prontos para liberar, só falta a Câmara aprovar. Isso aí vai ser recursos que vão entrar aí 600 milhões de reais, quase ou mais até o final do ano, no município de Porto Alegre para o ano que vem. Então serão muitas obras importantes. Por exemplo, uma delas, projeto que nós apresentamos, o governo protocolou semana passada, de 50 milhões de reais para a infraestrutura das vias em Porto Alegre, né? Porto Alegre tem um déficit de vias estruturais em Porto Alegre, que há muitos anos não se faz uma reforma das vias, que causa que Porto Alegre fica tapando buraco, ajeitando, mas isso não tem uma durabilidade, porque não tem uma garantia quando você não faz uma reforma estruturante das vias. E com esses recursos de 50 milhões, Porto Alegre vai fazer as principais vias de Porto Alegre vão ser refeitas, né? Então vamos ter um asfalto de qualidade que vai ter uma vida longa, e evitando com isso esse problema que a gente tem vivido aí em Porto Alegre dos buracos, né? Então tem outros financiamentos de segurança, vários financiamentos que a gente está buscando e que vai melhorar a qualidade de vida da população. E aí também entra o que o governo pretende, né? Que é as parcerias, as contratualizações, né? Que isso tudo está previsto nas diretrizes, que o governo, ao invés de fazer investimentos na máquina pública, ele pretende contratar empresas para prestar serviço. Dessa forma, ele administra contrato e não pessoas. Nós assinamos o maior contrato da história de Porto Alegre com uma empresa para a recuperação e revitalização das praças da cidade de Porto Alegre. Contrato de quase 25 milhões. Isso só é possível porque a nova situação econômica do município, com os projetos que foram aprovados aqui pela maioria dos vereadores, que dá uma nova dinâmica para a cidade de Porto Alegre. Okay. Vereador Ferronato, também uma pergunta aqui para o senhor, como é que
Quando se fala em orçamento, né, também se fala, ou engloba o orçamento a questão salarial, né, servidores, né? Sim. Como é que se dá esse debate também dentro dessa proposta, dentro da montagem dessa peça, né? Sim, bom, eu vi na proposta que está aqui, aconteceram diminuições nos gastos com o pessoal, por uma série de aprovações que a Câmara aprovou projetos do Executivo. E o grande debate que tem ali, isto mais ou menos é um debate próximo, parecido com o que acontece no Estado. Não há projeção e previsão de reajuste do salário dos servidores para o próximo ano. E sequer a inflação, e até hoje não se deu reajuste nenhum. Eu não sei qual é a posição do governo, mas isso é um assunto que com toda certeza vai estar no debate e tem emendas apresentadas nesses moldes, que parece que propõem 4% de reajuste, coisa assim. É uma emenda que vai ter um bom apelo e eu acredito que tem até possibilidade de ser aprovada numa sinalização de que, ao menos, que haja uma previsão orçamentária para esta reposição salarial dos servidores de Porto Alegre, que nesses últimos 3 anos não receberam reajuste nenhum. Pelo contrário, inclusive tiveram recursos diminuídos em razão de leis e projetos que aprovou aqui. Ok. Eu já pergunto para o vereador Mauro a posição do governo. Certamente esse aqui vai ser um dos grandes debates da LDO. Tem uma emenda de vários vereadores aqui que está colocando nas diretrizes, prevendo esse reajuste. O governo realmente, todo o país passa por uma dificuldade financeira muito grande e o município de Porto Alegre não é uma ilha, faz parte desse contexto estadual e federal. O nosso governo do estado aqui tem muito mais dificuldade que nós, atrasando os salários, não conseguindo pagar. Então aqui, o município de Porto Alegre também passou por isso, alguns meses não teve os recursos suficientes para pagar a folha de pagamento. Então se achou melhor, como todos da cidade acabaram tendo que fazer vamos dizer, um pouquinho de sacrifício cada um, para que a gente pudesse melhorar as condições financeiras da cidade. Porto Alegre não conseguia mais ter recurso para nada, perdeu a capacidade inclusive de financiamento, então foi um sacrifício de todos, de um pouco de cada, e os servidores deram a sua contribuição, perdendo os seus reajustes, que aqui em Porto Alegre acontecia de forma natural todos os meses, mais as previsões de triênios, quinquênios, que eram previstos, que foi uma das leis estruturantes que se votou aqui na Câmara, e com isso vai não diminuir o salário, né? Ele deixou de ter o reajuste nesses 3 anos da inflação e também daqui para frente vai diminuir a forma como ele aumentava o seu salário desses triênios e quinquênios, então não diminuiu, mas também vai aumentar menos. Com isso, antes dessa lei nós tínhamos um aumento de mais de 90 milhões anuais, independente de lei, né? Então, se diminuiu um pouco isso, vai ser menor esse impacto, e com isso, com outras reformas da Previdência que foram feitas aqui. Então, Porto Alegre acabou fazendo as reformas que se discute no Estado e no governo federal, muitas delas a Câmara Municipal de Porto Alegre já aprovou, e por isso que a gente conseguiu mudar a cidade, de diminuir o déficit da cidade, conseguiu recuperar a capacidade de financiamento, e agora com isso nós vamos poder construir uma cidade melhor para 1,5 milhão de habitantes. Ok, para a gente fechar o programa, só o recado final aqui dos nossos debatedores. Vereador Ferronato, recado final. Bom, primeiro quero te agradecer o convite de estar aqui mais uma vez e dizer da importância de estar discutindo esse tema com o Mauro Pinheiro, até pela figura que ele representa aqui na Câmara enquanto líder do governo e quanto participante nosso lá da nossa Comissão de Finanças e Orçamento, que, repito, é a nossa linha de frente aqui da Câmara quando o assunto é orçamento, finanças e economia. Portanto, dizer da importância de estar com vocês e agradecer o convite que me foi feito e trazer um abraço ao nosso telespectador porto-alegrense e outras cidades ali, pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos. Vereador Mauro, recado final.
Também da mesma forma, assim como o Ferronato falou, para nós é importante ter esse espaço para a gente poder conversar com nossos telespectadores, com a cidade de Porto Alegre, explicando um pouco do que acontece aqui. E hoje, num programa de alto nível, pelo nosso âncora aqui, o Clyde, que conduz muito bem, e o vereador Ferronato, que nessa matéria de orçamento, LDO, é um verdadeiro professor pela sua experiência, né? E a forma de debate franco e limpo com o Ferronato, mesmo quando a gente diverge das ideias, a gente conseguir fazer um debate de ideias e sem ataques pessoais é importante. Então, a gente conseguir esclarecer o público que nos assiste, porque são matérias complexas, mas que refletem no dia a dia do cidadão de Porto Alegre. Então, nós é que podemos agradecer essa oportunidade e mandar um abraço a todos que nos assistem. Tá certo. Obrigado aos nossos debatedores, a você de casa também, muito obrigado pela sua audiência. Fica o convite para que você acesse as nossas redes sociais, visite também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Um grande abraço e até o próximo programa.